Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, graça e paz a todos, uma boa noite. Que Deus em Cristo Jesus possa nos abençoar, abençoar você que está nos assistindo, que vai estar assistindo esta videoaula. Que Deus te abençoe poderosamente, que venha nesta aula de hoje falar conosco. Queridos, estamos na lição de número 4, né? A preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Tema Justiça Divina, que é a revista da Escola Bíblica Dominical. E na aula de hoje nós vamos tratar do tema Quando se vai a glória de Deus. Nós já falamos na lição de número 1 sobre o Atalaia, o profeta Ezequiel. Falamos na lição de número 2, vem o fim vem, o decreto de Deus. Lição de número 3, nós falamos sobre as abominações do templo, né? Todo tipo de idolatria, tudo que não agrada ao Senhor e que não agradara naquela época também não agrada no dia de hoje. Nós vimos que Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Deus ele abomina a idolatria de uma forma grandiosa mesmo. Ele não aceita nenhuma forma de idolatria do seu povo. A glória é dele, a honra é dele, né? E então Deus combate e mostra para Ezequiel tudo o que estava acontecendo no templo. Nós vimos na lição de número 3. Deus pega Ezequiel na sua casa. Vale salientar que Ezequiel estava na sua casa em Babilônia, não em Jerusalém, mas no cativeiro na Babilônia, e ele leva Ezequiel em visão até Jerusalém, mostrando tudo o que estava acontecendo dentro de Jerusalém, dentro do templo, a outrora consagrado a ele, feito para ele habitar, né? E o povo expulsa, por assim dizer, Deus da sua casa. Deus falando para Ezequiel: Ezequiel, eu não quero sair, a casa é minha, o templo é meu, mas o povo, né, está me expulsando com a estalta de ciúmes, com toda forma de idolatria, de pecado, onde não tem como Deus habitar. Deus ele não tem como habitar em templo sujo, né? Não tem como Deus ter habitado. Deus não concordaria em habitar na onde estava todo tipo de adoração, né, contrária à sua palavra. E nós vamos ver na lição de número 4, né, Deus deixando a casa, ou seja, a glória de Deus, né, está saindo. A glória de Deus se vai, e é quando essa glória se vai. Isso é um problema muito sério que nós, como igreja, no dia de hoje, nós precisamos ter o maior cuidado para não deixar a glória de Deus, para não virar as costas para a glória de Deus. O que é mais importante na nossa vida nos dias de hoje, né? O que pode ser mais valioso? Se nós perguntarmos hoje o que é mais valioso para a humanidade, muitos vão responder: Deus é mais valioso na minha vida. Mas uma vez que eu respondo, Deus é mais valioso na minha vida, eu tenho feito, eu tenho buscado, eu tenho trabalhado, eu tenho ido de encontro a Ele, eu tenho colocado Ele em primeiro lugar, porque quando uma coisa é mais valiosa, quando eu tenho algo de valor, ele vai estar em primeiro lugar. Deus, ele precisa estar em primeiro lugar na minha vida. O que é mais valioso para nós hoje é Deus na nossa vida, né? Deus é mais valioso. Só que não tem como eu dizer que Deus é valioso na minha vida, que Deus ele é primeiro na minha vida, só que as minhas atitudes, só que o meu caminhar, a minha adoração está sendo dividida entre Ele e aquilo que não agrada a Ele. Eu preciso entender que eu preciso adorá-lo verdadeiramente. Eu preciso engrandecê-lo verdadeiramente. Deus tem que ser a primícia de tudo na minha vida. Deus precisa estar em primeiro lugar na minha vida. Aleluia. Por que nós trocamos
Porque nós trocamos essa presença por ídolos mortos, por momentos de prazer passageiro, por objetos e posses insignificantes. Muitas das vezes nós trocamos Deus por isso. Muitas das vezes nós deixamos Deus em segundo plano, né? Nós trocamos Deus por uma presença, por ídolos, né? Por momentos, né? De prazeres, momentos passageiros, circunstâncias passageiras, né? E esquecemos, deixamos Deus de lado. Texto áureo diz assim: então a glória do Senhor subiu da cidade e parou acima do monte a leste. Ezequiel 11, 23. A glória do Senhor na tradução NBV. E a glória do Senhor subiu de onde estava, no meio da cidade, e foi para sobre o monte que fica leste de Jerusalém. A glória de Deus se vai. O que Ezequiel está vendo aqui é a glória de Deus deixando o templo. É Deus deixando o templo. Não tinha mais como Deus habitar num templo a qual a presença dele não tinha mais uma significância. A presença dele não tinha mais um valor. Os anciãos estavam cometendo toda forma de idolatria e não tinha como mais Deus estar naquele lugar. Deus mostra a Ezequiel as abominações que aconteciam no templo, né? Nós vimos isso lá em Ezequiel capítulo 8, versículo 1. Ezequiel vê a glória de Deus deixando o templo. Ezequiel 10, do 4 ao 18, Ezequiel está vendo a glória de Deus deixando o templo. Ezequiel vê a glória de Deus deixando a cidade. Deus não deixa só o templo, mas Deus também deixa a cidade de Jerusalém. Ele vai a leste de Jerusalém. Deus não habita, né? Ezequiel vê Deus partir do templo e da sua área. Da mesma forma como o povo abandonara a adoração ao Senhor, o povo causou esta separação não natural e esse divórcio entre eles e Deus ao prosseguir outros deuses. Eles perseguiram ou prosseguiram em adorar outros deuses estranhos. É como um divórcio, irmãos. Nós falamos na lição de número 2, na lição de número 3. É a mesma coisa do cônjuge pegar uma amante, trazer para dentro de casa, tá mostrando para a esposa, aqui o teu lugar está ocupado. O teu lugar aqui agora é outro. Tem outra, tem outro dono, tem outra dona. Não tem como, né? Isaías deixa claro no capítulo 52, as nossas iniquidades é que fazem separação entre o homem e Deus. Quando nós colocamos Deus em segundo plano, com as nossas falhas, com as nossas adorações a deuses estranhos, a ídolos estranhos, a objetos, nosso pecado é quem faz separação entre eu e Deus, entre o homem e Deus. Então não tinha como Deus habitar, não tinha como Deus permanecer na casa. Não há espaço. Ou eu adoro a Deus, ou eu adoro a Baal. Ou eu sirvo um e entristeço o outro. E o povo de Judá, de Jerusalém, preferiu, entristecer a Deus. Você tem noção da ingratidão que foi? Da ingratidão que Jerusalém está mostrando, da ingratidão que Jerusalém mostra? Quem foi Deus? O que Deus fez na vida do povo de Israel? O que Deus trouxe para o povo de Israel? Os livramentos que Deus deu para o povo de Israel? O que Deus queria do povo de Israel era simplesmente fidelidade e obediência à sua palavra. Não farás para ti outros deuses. Mas mesmo em pecado, mesmo de forma errada, o povo queria que Deus intervisse. O povo queria que Deus, entrasse com a sua mão poderosa. Deus não tem como.
Não tem como Deus fazer, não tem como Deus entrar na minha vida, na tua vida, se eu não estiver enquadrado na palavra. Não tem como Deus nos livrar, não tem como Deus intervir, uma vez que eu escolho seguir por outro caminho. Verdade prática, a melhor definição para abandonar, presente neste ponto da lição, não seria aquelas que trazem um sentido de negligência e desamor, como não fazer caso ou deixar ao desamparo. O termo é melhor conceituado nas seguintes palavras: desistir, abrir mão mesmo amando. Mesmo Deus amando o seu povo, mesmo Deus sabendo quem era, e mesmo Deus com seu amor incondicional, Deus chega um momento que Deus fala: Ezequiel, não tem como, eu abro mão. Eu abro mão. Mesmo amando, né? Deus está abrindo mão do povo, porque o povo não quis. O povo não quis se voltar para ele. Nos capítulos 16, 20 e 23, o Senhor usa a linguagem mais viva para acusar Jerusalém de abomináveis infidelidades, né? Deus, ele pega o povo de Jerusalém, Deus faz tudo pelo seu povo, Deus livra o seu povo do cativeiro, Deus está mostrando quem é Ele na vida do povo de Israel. Deus está dando todo tipo de livramento e o povo esquece quem era Deus. Deixa eu ler aqui rapidinho, irmãos. Glória a Jesus. Ezequiel, nós já vamos estar lendo, só para nós termos uma noção, capítulo 16, versículo 20. Olha o que Deus diz: além disso, tomaste teus filhos e tuas filhas que por mim geraras, e os sacrificaste a elas para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Mataste meus filhos e os entregaste a elas para os fazerem passar pelo fogo. Em todas as tuas abominações, nas tuas prostituições, não te lembraste dos dias da tua juventude, quando estavas nua e descoberta e banhada no teu sangue. Ai de ti, diz o Senhor Deus, além de toda a tua maldade. O povo se embrenhou pela uma forma tão grande de idolatria, de pecado, que Deus falou: mesmo amando, eu sou obrigado a abandonar. Mesmo amando, eu sou obrigado, né, a abandonar. Vamos estar fazendo a leitura. Queria que você acompanhasse no texto de Ezequiel, no capítulo de número 9, versículo 3, capítulo de número 10, versículo 4, 18 e 19, 11, 22 e 25. Diz assim a palavra do Senhor: e a glória do Deus de Israel se levantou do querubim, sobre o qual estava até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho que tinha um tinteiro de escrivão à sua cinta. Capítulo 10. Então se levantou a glória do Senhor e sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alcançaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos. Quando saíram as rodas e as acompanhavam e paravam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. Então os querubins se elevaram as suas asas e as rodas e acompanhavam, e a glória de Deus
de Israel estava no alto sobre eles, e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, e pôs sobre o monte que está no oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão a Caldeia, para os do cativeiro, e se foi de mim a visão que tinha visto. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Aleluia! Sobre a glória de Deus, o tópico de número 1, né? As informações que nós quero deixar nesta noite, né? Só mais uma vez recapitulando a lição de número 1, já falei, vou falar de novo. Por que a glória de Deus se vai? Por causa da idolatria, por causa do pecado, né? Em primeiro lugar, nós vamos ver que o povo quis expulsar Deus, afastar Deus, tirar Deus. Deus se esqueceu da terra, essa era a mentalidade, né? E por Deus se esquecer da terra no pensamento dele, então eles começaram a buscar recursos do Egito, da Síria, né? Adorando outros deuses, outras formas de idolatria. Era mais fácil buscar o recurso, era mais fácil adorar outro Deus do que reconhecer a sua forma que eles estavam pecando, reconhecer que o erro era eles, reconhecer que eles estavam, né, saindo da palavra do Senhor. Em segundo lugar, né, os capítulos 8 a 11 pode ser divididos assim: a idolatria no templo, nós já vimos, nós vamos ver, né, Deus com a morte dos idólatras, a glória se afastando do templo do Senhor. A glória se afasta do templo. Deus se afasta do templo. Quando se vai a glória de Deus é o título da presente lição. Quando é que a glória de Deus se vai? Quando Deus perde o seu espaço. Quando Deus perde o seu lugar na minha e na tua vida, a glória dele vai. Quando Deus perde o lugar na vida do crente, na vida do cristão, na vida da igreja, nos dias de hoje, não tem como a glória de Deus permanecer. A palavra glória consiste em honrar, exaltar e louvar aquele que é digno e merecedor de toda adoração. É uma atitude devocional, criacional, humana, né, e angelical diante da grandeza incomparável de Deus. Todas as coisas criadas louvem o nome do Senhor, pois Ele ordenou e elas vieram a existir. Salmo 148, 5. Louve ao Senhor todas as nações, louvem-no todos os povos, pois grande é o Senhor, o seu amor por nós. A fidelidade do Senhor dura para sempre. Louvado seja o Senhor. Salmo 117, versículo 1 e 2. Em sentido doutrinário, a palavra glória é usada referindo-se a Deus, descrevendo como Ele é magnífico, né? E no âmbito da revelação, a palavra glória consiste na manifestação da natureza de Deus, né? Consiste na manifestação da natureza de Deus. O termo Shekinah, que nós vemos aqui na lição, é uma palavra hebraica que surgiu nos escritos judaicos, cujo significado é moradia ou presença. Essa palavra transmite a ideia de como os judeus pensam a respeito da manifestação de Deus no mundo. Shekinah não é bíblico, não está na Bíblia, né? É um escrito judaico. Você vai encontrar nos escritos a palavra hebraica, né? Escrito judaico, né? É o que tem o sentido de moradia, ou seja, de presença. E essa palavra transmite a ideia de como os judeus pensam a respeito da manifestação. A Shekinah apareceu em diversas ocasiões na história do povo de Deus, e nós podemos citar algumas. Primeiro, a coluna de nuvem de fogo, Êxodo 13, 21. Segundo, no Monte Sinai, Êxodo 24, 16. Terceiro, no tabernáculo, Êxodo 40, 34 e 35. A Shekinah encheu o templo construído por Salomão, 1 Reis 8, 11. Foi vista por Ezequiel deixando o templo, Ezequiel 10, 18. A Shekinah, a glória de Deus, a presença de Deus, Ezequiel está vendo ser deixada. Por muito ela aparece na Bíblia, né? Como presença, como glória, aleluia.
E hoje fica a pergunta: e nos cultos de hoje? Será que a Shekinah de Deus está presente? Será que a glória de Deus está presente? Porque o pregador, o ministro do louvor tem que estar gritando da glória e da aleluia e tem que estar forçando a igreja a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Será que nos cultos de hoje nós podemos dizer que a glória de Deus, a Shekinah de Deus, a presença de Deus se faz presente? Será que eu posso, nos dias de hoje, num culto, né? Que quando nós olhamos para o culto de hoje, o pastor está pregando, está ensinando, né? Enquanto o culto está acontecendo, eu estou com minha cara no celular aqui. Eu estou pensando em tudo que está acontecendo no mundo todo. E a glória de Deus? Os flashes tomou conta dos altares hoje, dos templos hoje, né? Porque a glória é minha, do homem. Eu preciso ser ovacionado. Eu preciso ter inúmeras curtidas. Eu preciso ver quem está me acompanhando ao vivo aqui no culto. Eu preciso ver quem está interagindo aqui no culto. E não tem como, igreja, eu estar com o celular durante um culto, que é o que mais se tem dentro das igrejas hoje, interagindo com quem está lá do outro lado durante o culto, e achar que a glória de Deus está sendo manifestada. Eu estou adorando a quem? Eu estou exaltando a quem? Eu estou glorificando a quem? Como é que está o nosso culto hoje? Como é que está a nossa adoração hoje no templo, né? Como que está a nossa adoração nos dias de hoje? Como que nós temos ido para a casa do Senhor? Qual é o intuito que eu tenho entrado na casa do Senhor hoje, no templo, na igreja, para adorar? Será que a minha adoração está sendo verdadeira, né? Será que a minha adoração, a Bíblia diz da mesma forma, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguiram todas as práticas detestáveis das nações vizinhas e profanaram o templo do Senhor que havia sido consagrado em Jerusalém. Repetidamente o Senhor, o Deus de seus antepassados, enviou profetas para adverti-lo, pois tinha compaixão de seu povo e do lugar da sua habitação. No entanto, eles zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, caçoaram dos profetas até que a ira do Senhor não pôde mais ser contida e nada mais se pôde fazer. 2 Crônicas 36, do 14 ao 16. Aos poucos e com pesar, Deus foi embora de Jerusalém. Quando Deus diz para a igreja, na carta ao Apocalipse, no livro de Apocalipse, e Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei. Querido, ninguém bate estando do lado de dentro. Deus está do lado de fora da igreja ali. Deus estava do lado de fora do templo. Deus não estava fazendo mais parte da igreja ali. E hoje, essa palavra para os dias de hoje: eis que estou à porta e bato. Nós pregamos por muitas das vezes
Deus está à porta e bate. Se você abrir a porta do seu coração, Deus vai entrar, vai fazer mudança. Mas e com relação à igreja? Com relação aos cultos de hoje? Com relação aos falsos profetas hoje em cima dos altares? Revelando todo tipo de coisa. Eis que Deus está te dizendo, eis que te digo. E por muitas das vezes Deus está falando, eu não estou falando nada. Não sou eu que estou dizendo nada. Eu não estou nesse negócio de coisa nenhuma. As abominações nos templos nos dias de hoje. E a glória de Deus aos poucos está indo embora. E por muito se dizer, a igreja não está percebendo. Assim como Jerusalém não percebeu, a igreja hoje, a igreja universal, geral, não está percebendo que está perdendo a glória de Deus. Satanás tem entrado, como nós aprendemos nas últimas lições, com as suas sutilezas, com as suas vaidades, com os seus egos lá em cima. Estão deixando a glória de Deus sair, estão deixando a glória de Deus ir. Todos estavam ocupados demais com as suas rotinas diárias, agendas cheias, rituais religiosos, para observar que Deus os havia abandonado. Hoje a minha preocupação é com a minha agenda. Hoje a minha preocupação é se alguém está me curtindo, quantos seguidores eu estou tendo. Enquanto estamos ocupados com os rituais religiosos, com os cultos mecânicos, a glória de Deus está deixando os altares nos dias de hoje, os templos nos dias de hoje. Precisamos ter cuidado, né? Nós precisamos ter cuidado. O escritor ele faz, né, aqui uma introdução no ponto 3, ele já sobre, né, o segundo templo, porque o primeiro agora está destruído. O primeiro foi destruído. Literalmente a casa caiu, a glória de Deus saiu, o templo foi derribado, Deus não está mais lá, então o povo entrou, foi derrubado. Só que agora nós temos, né? E aí nós vamos ver Ageu, nós vamos ver Zacarias, nós vamos ver tantos outros profetas, né, alertando o povo. O tópico 3 sobre o segundo templo. Uma visão geral. O templo é um lugar de adoração para os judeus. O templo era o lugar de encontro com o Senhor. No templo eles prestavam culto e ofereciam sacrifício. Quando a nação de Israel estava peregrinando pelo deserto, Deus instruiu Moisés a construir um templo móvel, o tabernáculo. Mais tarde, Salomão construiu um templo mais permanente para adorar a Deus. O povo via o tabernáculo e o templo como lugar onde Deus morava. O templo erguido por Salomão foi destruído pelos babilônios. Contudo, Zorobabel e Neemias construíram um segundo templo, o qual veio ser destruído pelos romanos no ano de 70 depois de Cristo. Então o segundo templo foi edificado sobre muitas dificuldades. Nós vamos ver que o segundo templo teve muitas dificuldades, com pobreza, com oposição dos samaritanos e um decreto do rei que impediu os avanços na construção. Diante de tantas circunstâncias contrárias, Deus levantou o profeta Ageu, o profeta Zacarias, para exortarem os líderes e o povo. Eles não poderiam desanimar. O templo foi finalizado com sucesso, mas o sentimento de comparação era inevitável. O povo olhava, né? Era inevitável que o povo olhava para o templo, porque tinha visto, né? Tinha observado o templo que Salomão tinha construído, a beleza do templo,
templo agora destruído. E nós vamos ver que agora essa construção, esse segundo templo, com todas as dificuldades, com todos os levantes, né? O povo se olha para o templo finalizado com sucesso, mas com o sentimento de comparação era inevitável. O segundo templo, em termos de estrutura, não se comparava com o templo erguido por Salomão. E veja o que diz o profeta Ageu. Então, em 17 de outubro desse mesmo ano, o Senhor transmitiu uma mensagem por meio do profeta Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Zodaque, e ao remanescente do povo: algum de vocês se lembra deste templo em sua antiga glória? Como eles lhe parece agora, em comparação com o anterior, deve parecer insignificante, mas assim diz o Senhor: seja forte, Zorobabel, seja forte, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, sejam fortes todos vocês que restam na terra. Mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenha medo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, e os mares e a terra seca. Sacudirei todas as nações, e os tesouros das nações virão para este templo. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que o antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, eu, o Senhor dos Exércitos. Aleluia. A glória do segundo, ou da segunda, será maior do que a da primeira. O segundo templo estava debaixo de uma promessa divina, mas a que se referia essa promessa, né? O povo desanima, o povo olha para a estrutura, o povo olha para a situação, olha lá como é que estava, olha como foi o templo de Salomão, revestido de ouro, revestido de toda joia, revestido de tudo aquilo de beleza. Só que agora o dono do ouro, o dono da prata, o dono de toda a riqueza é quem está habitando no segundo templo. Aleluia. Né? A glória do primeiro templo era material, a glória do segundo templo era espiritual. Não são os templos luxuosos, não são as igrejas luxuosas. Não é que Deus não está habitando no meio deste povo hoje, mas é que nós temos que olhar para o lado espiritual, né? O primeiro templo era magnificantemente em ouro e prata, o segundo templo era grandioso porque nele estaria o dono do ouro e da prata. O segundo templo recebeu a presença de Deus encarnado, né? O segundo templo não era a presença de Deus em espírito, em visão, não. A presença o segundo templo recebeu a presença de Deus encarnado, daquele que é maior do que Salomão. E Deus e Cristo teve esse ciúme pelo templo. Ele expulsa os cambistas. Aqui é a casa do meu pai. Aqui é a casa do meu pai. Deus expulsa. Sobre o Senhor no templo, no ponto de número 4, Jesus e o templo. Cristo mostrou o máximo respeito e zelo pelo templo quando expulsou aqueles que faziam daquele lugar um local de comércio, nominando o templo de casa de meu pai, foi o que eu acabei de falar. Jesus participou das cerimônias do templo, mas condenou sua corrupção, né? Anunciou sua destruição com a ação punitiva de Deus, né? A habitação de Deus, a Bíblia afirma que nós somos a habitação de Deus. Vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. No entanto, em nenhuma passagem da Escritura existe uma publicação contra a construção de templos e argumentos de irmãos para congregar ao Senhor. Hoje nós somos templo do Espírito Santo, nós. Mas nem por isso nós podemos deixar de nos congregar. Nós temos que congregar, nós temos que ajuntar, nós temos que estar na igreja adorando e exaltando, prestando um verdadeiro culto ao Senhor,
prestando um verdadeiro culto àquele que é digno, né? Eu quero finalizar deixando aqui uma fala de Filipenses. Ele nos fornece 4 motivos para irmos à igreja. Já falei isso em outras aulas, né? Filipenses, ele deixa 4 motivos para eu e você ir à igreja. A importância de nós irmos à igreja. Primeiro, eu vou à igreja por causa do dono. Eu não vou à igreja por causa do pastor. Eu não vou à igreja por causa do ministério de louvor. Eu não vou à igreja por causa da irmã, do irmão. Eu vou à igreja por causa do dono dela, né? A igreja existe não para oferecer entretenimento, encorajar vulnerabilidade, melhorar a autoestima ou facilitar a amizade, mas para adorar a Deus. Se falharmos nisso, a igreja fracassa. Quando eu vou para a igreja, né? Eu vou usar uma fala aqui do meu pastor. Aleluia. Meu pastor, pastor presidente, pastor Lorival de Jesus. A igreja não foi feita para passar cotonete no ouvido de irmãos. A igreja foi feita para adorar a Deus, para pregar a palavra de Deus. Não para melhorar a autoestima, não para facilitar amizades, não. Mas para adorar a Deus. Salmo 84, versículo 1 e 4. Segundo Filipenses, deixa outro exemplo, outro motivo. Eu vou à igreja por causa dos meus irmãos. Deus é quem escolheu as pessoas para fazer parte da igreja. 1 Coríntios 1, 26 e 27. Ele escolheu pessoas diferentes e complicadas para viverem juntas. As igrejas locais do Novo Testamento produzem uma revolução social. Judeus e gentios, homens e mulheres, escravos e livres, congregados por causa de Jesus. Isto é a igreja. C.S. Lewis escreveu sobre a igreja: eu me aborrecia muito com os hinos que considerava poesia de 5ª categoria e com música de 6ª categoria, mas com o passar do tempo percebi o grande mérito disso. Reconheci que os hinos estavam sendo cantados com zelosa devoção por um velhinho santo de botinhas no banco ao lado. Então você percebe que não é digno de limpar aquelas botinhas. Isso nos tira de nosso orgulho solitário. Eu preciso entender que na igreja eu vou encontrar todo tipo de pessoas. Na igreja eu vou encontrar forte, na igreja eu vou encontrar fraco, na igreja eu vou encontrar todos, né? Na igreja. Terceiro, eu vou à igreja por causa dos pedidos. A igreja existe para alcançar e acolher os de fora. William Temple diz: a igreja é a única sociedade cooperativa do mundo que existe em benefício dos que não são membros. A razão principal para que uma congregação seja unida e trabalhe é alcançar o seu bairro, cidade e mundo. Falei isso em uma lição passada. E falo mais uma vez. Nós como igreja hoje, eu como igreja, alcancei pelo menos a minha rua? Porque eu quero alcançar o mundo com minhas pregações. Mas eu já alcancei a minha rua para me poder alcançar o meu bairro, para me poder alcançar a cidade, para me poder alcançar o mundo? Eu acrescento a minha rua, né? O William coloca aqui bairro, cidade e mundo. Eu acrescento rua. A tua rua, a rua que você mora, você já tem pregado o evangelho? Te conhece como cristão? Porque ganhar o mundo, eu quero. Mas e minha rua? E meu bairro? E a minha cidade? Quarto, finalizando, eu vou à igreja por causa das suas necessidades. Você não pode ser crente isolado da comunhão da igreja. Existem 2 coisas que não podemos fazer sozinho. Uma é casar e a outra é ser cristão. Perdão. Ninguém é cristão sozinho. Ninguém casa sozinho. Paul Tanner diz assim: a igreja foi criada por Deus para suprir as necessidades dos cristãos. E a maior necessidade de uma ovelha é ser pastoreada. Hebreus 13:7.
Toda ovelha precisa de pastor, de aprisco e da companhia de outras ovelhas. Guarda isso. Esses 4 motivos para ir à igreja, né? E aqui fica a nossa conclusão. Em primeiro lugar, valorize a presença de Deus, pois ela não concedida de forma incondicional. Ela não é concedida de forma incondicional. Então valorize. Segundo, Deus oferece muitas oportunidades, mas elas têm um tempo determinado. E até mesmo a paciência de Deus tem limite. A oportunidade chega um tempo que ela passa. E eu preciso segurá-la, porque ela não volta. Terceiro, o pecado não pode nos afastar de Deus, pois Ele é misericordioso e amoroso para perdoar todos os pecados. Todavia, o pecado obstinado e não confessado nos afasta de Deus. Precisamos confessar os nossos pecados a Ele, para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, nos abençoe a cada dia. Para nós não perdermos a glória do Senhor. A igreja precisa voltar e entender que a glória de Deus está se afastando da igreja, dos altares, os holofortes, né? O meu ego, o meu eu, as minhas curtidas, como diz um pastor aí, quer ser cutucado, cutucam a casa de abelha. Celebridade é Deus. Se tem alguma celebridade no nosso meio, é Cristo. Foi o único que foi capaz de morrer na cruz por mim e por você. E é o único que é digno de ser adorado e exaltado. Aleluia. Que Deus te abençoe poderosamente e até a próxima aula, em nome de Jesus.